O projeto de lei número 243 da vereadora João Oliveira, e eu também pedi destaque, o vereador Alexandre também pediu destaque, eu faço uma observação ao inciso 4 do artigo 1º, estimular o hábito da leitura entre os munícipes visando a diversidade cultural de gênero e de etnia. E, mediante essa observação que eu faço, que eu não acredito em diversos gêneros, eu voto contra a matéria sem me alongar no debate. E faculto a palavra ao vereador Alexandre, que também pediu destaque à matéria. Alguns pontos que eu diverjo e não, se tiver esse projeto ser votado e aprovado, eu vou me abster de votá-lo, porque nós temos aqui no inciso 4º, nós temos o acréscimo desse artigo por parte da colega Jô, que diz estimular o hábito de leitura entre os munícipes visando a diversidade cultural de gênero e de etnias. Lá na frente, no artigo 3º, ela também fala das despesas que correrão no projeto anterior, não se falava sobre despesas ou custos. O projeto anterior já criava a lei, e Sua Excelência o prefeito Romero Rodrigues já sancionou a lei da forma que a Câmara enviou. Então, eu vejo que o intuito da colega vereadora é muito bom, ela elabora outros artigos, acrescenta outros artigos, mas me sinto no impedimento de apresentar o meu voto favorável quando a colega coloca no inciso 4º estimular o ato de leitura entre os participantes do município, é claro, visando a diversidade cultural, vírgula, né, de gênero e de etnia, ponto e vírgula. De sorte que eu votarei a favor do projeto se a minha colega Jô, ela puder fazer a supressão desse artigo. Senhor presidente, senhora autora, com todo respeito, eu também acompanho o destaque feito pelo vereador presidente oportuno Valdemir Santana, de igual forma, vereador Alexandre, líder da bancada, no tocante ao que foi transcrito por Vossa Excelência. Quando se fala em diversidade de gênero, aí você parte para uma discussão que eu sei que talvez nós venhamos se for para esse destaque em si, demorar mais do que ontem, porque vai para o campo de linhas ideológicas, querendo ser respeitoso com quem pensa diferente, quem entende ou acredita em variações de gênero, com todo respeito, mas há, de fato, ali bandeiras fincadas, e que bandeiras que procuram, justamente no campo da educação, influenciar a pedagogia, né, nas escolas, os alunos, as nossas crianças. Então, ao ponto de que eu poderia também sugerir, respeitosamente, o encaminhamento à Vossa Excelência, pela supressão do termo gênero, para não dar, de fato, o encaminhamento de uma pauta, de uma ideologia que eu não acompanho, a ideologia de gênero, tratada nessas linhas da diversidade que, para quem prega desta forma, acredita. Com a supressão, ficaríamos à vontade para acompanhar, inclusive, a indicação da liderança pela aprovação. Sem a supressão, mantido o texto, aí, sinceramente, nesse ponto, eu nem me abstenho. Neste ponto, eu votarei contrário. Vereadora Fabiana Gomes, depois o vereador Saulo Noronha. Eu gostaria de me colocar também, eu acompanho e concordo com a fala do vereador presidente Valdemir, do vereador líder da situação, Alexandre, e também de Rubens. A gente parte para a pauta de ideologia de gênero, e eu quero me posicionar, tendo esse inciso 4º, eu voto, como Rubens falou, eu não me abstenho, eu voto desde já contra a matéria. Vereador Saulo Noronha, com a palavra. Senhor presidente, assim como os demais colegas vereadores, vereadoras, e até Vossa Excelência mesmo, presidente, que dirige esta sessão, eu acompanho o pensamento de Vossas Excelências, e se assim a colega vereadora entender e suprimir o termo gênero, a gente vota a favor. Caso contrário,
de não ser suprimido esse artigo, eu votarei contra o projeto. Todos sabem o porquê, a gente é contra algumas coisas relacionadas, ou a todas as coisas relacionadas a gênero, e eu acompanho Vossas Excelências, assim como também ao líder da situação. Obrigado, presidente. Vereadora João Oliveira, com a palavra. Era que eu quase não ligava o fone aqui, eles travam comigo. Bom, primeira coisa, eu quero até agradecer a possibilidade da gente reeditar esse debate, e assim, no momento em que nós apresentamos a proposta de lei, né, com relação a esse projeto, fomos informados que já existia uma legislação similar, por isso que nós estamos apresentando essa reedição dessa legislação anterior. Como foi colocado por Alexandre, de fato é uma legislação muito enxuta, né? E isso que a gente apresenta, inclusive aqui, enquanto feira literária, já é uma ação que existe na cidade de Campina Grande, nós estamos pedindo apenas que ela seja incluída também no calendário, que a gente possa ter essa relação toda, como já tinha essa relação com a legislação anterior. Entendo essa preocupação que vocês têm em relação ao gênero, até ao termo, ou ao medo que se tem em relação a esse termo, eu nunca entendi bem, né, como se pauta esse debate entre vocês, mas assim, quando a gente fala de gênero masculino e feminino, a gente está falando de diversidade, não existe um único gênero. Então, se isso não é diversidade, aí no mínimo uma questão para a gente refletir a respeito. E se a gente não leva em consideração também aqui etnia e cultural, as diversidades que a gente tem, é muito pequeno a gente se limitar somente a esse debate em torno de gênero, sabe? E assim, com toda a tranquilidade que eu digo, pequeno no sentido de que, de fato, é uma coisa muito mais ampla, né? A gente está falando aqui do direito de reconhecer a diversidade do qual nós existimos e coexistimos. Vocês podem aprovar ou não esse termo de gênero, e aí eu não tenho qualquer dificuldade com isso. Não me sinto à vontade em tirar, e aí não é à vontade porque me agride, mas é necessariamente porque por causa de uma coisa que eu acredito. Nós somos diversos e diversas, e essas diversidades, elas também precisam ser respeitadas, né, no âmbito da nossa construção, no âmbito da nossa possibilidade de construir legislações. Agora há pouco a gente fez um debate aqui sobre a pessoa com deficiência auditiva, e não somente em relação ao surdo, porque não é o surdo, não é só isso, a gente tem que considerar a diversidade, que é isso. Da mesma forma, se dá nas nossas relações humanas, nessa compreensão que a gente tem em relação ao gênero, em relação à nossa diversidade cultural, em relação à nossa diversidade ética. Nós não somos um único povo, a gente não tem uma única cor, a gente não tem um único modelo, né? Então, é disso que a gente fala. E se a nossa leitura, ela também não é levada em consideração, então fica, de fato, muito difícil a gente pensar na possibilidade de estimular leitura. Então, fica aqui a minha observação com relação a isso. Me sinto completamente à vontade em não retirar, né, o inciso, até porque ele faz parte disso, do que a gente espera, que seja, de fato, uma feira literária, que tenha essa possibilidade de ser diversa. E outra coisa, a gente poderia, inclusive, de forma muito tranquila aqui, maquiar, dizer que retiraria o termo gênero, e lá na frente a gente está fazendo debate. E aí eu não quero enganar ninguém, não é de mim, não vou fazer isso, que inclusive poderia ser, né, uma argumentação que a gente colocava aqui, do ponto de vista muito tranquilo, ficava de bem com os coleguinhas, né? Não, eu retiro, e lá na frente a gente não faria isso, inclusive do ponto de vista da implementação. Então, estou informando aqui que nós não retiramos esse termo de gênero do inciso, até porque ele traz, de fato, isso também, do que a gente acredita, dessa diversidade de quem nós somos, e nós não vamos fazer essa retirada. Mais alguém para falar sobre a matéria? Projeto de lei, então vamos colocar em primeira votação. Já temos a manifestação contrária do vereador Rubens Nascimento, do vereador Rui da Ceasa, do vereador Alexandre do Sindicato, da vereadora Eva Gouveia, da vereadora Fabiana Gomes, do vereador Renan Maracajá. Nós já temos 9 manifestações contrárias pela reprovação. Tudo bem. Já foram citados os nomes. Então, o projeto de lei foi rejeitado por maioria. Para justificativa de voto. Eu gostaria de fazer a justificativa, inclusive, do meu voto favorável, né? Pode falar, vereadora. De novo, é importante colocar, né? A gente não apresenta uma matéria de forma
aleatória, sempre que a gente tem a possibilidade de apresentar um projeto, seja do nome de rua, ou seja de uma perspectiva da criação de uma feira literária, ela passa por esse diálogo coletivo com as muitas forças e, enfim, frentes com quem a gente dialoga. Não é diferente também com esse projeto que a gente apresenta agora e que é rejeitado pela casa, é importante que a gente registre isso, e ela trata, inclusive, da possibilidade de a gente pensar na diversidade que a gente precisa ter dos nossos leitores, das nossas leitoras, dos tipos, obviamente, de literatura que a gente tem, é importante que sejamos os mais diversos possíveis, e principalmente, né, pautar essa perspectiva da leitura também como política pública, uma coisa que precisa ser estimulada pelas secretarias de educação, seja ela, obviamente, em quais níveis sejam, né, seja municipal, estadual, nacional, mas nós estamos falando aqui no nosso âmbito, né, naquilo que nos compete legislar, e colocar, assim, que particularmente lamento o posicionamento da casa por uma questão, muitas vezes, até de preconceito mesmo, óbvio, tem uma identificação ideológica, né, a gente não pode não trazer aqui esse debate, não é, porque aí está muito permeada dessa coisa que foi construída em torno da ideologia de gênero, que inclusive é uma ideologia que nós não defendemos, não foi uma criação nossa, e aí, de novo, é importante frisar isso aqui, e dizer do quanto é prejudicial esse tipo de pensamento mesmo, né, para o que é essa diversidade que a gente vivencia, que a gente tem no nosso dia a dia, enquanto população, enquanto pessoas dentro da diversidade que nós somos e que nós vivenciamos. Seria isso, senhor presidente.